demissão sem justa causa vai acabar? Está circulando na internet, nas mídias sociais, na imprensa, que o STF está prestes a julgar uma ação que pode pôr fim à demissão sem justa causa, ou seja, que o empregador não vai mais poder demitir o seu empregado sem justa causa. E vamos ver nesse vídeo que não é exatamente isso que está sendo decidido, e essas notícias, essas informações, elas contêm um pouco de sensacionalismo e desinformação. Então vamos explicar como funciona hoje e como funcionaria caso essa ação seja aprovada pelo STF. Como funciona hoje? Hoje, basicamente, o empregador ele pode demitir o empregado em duas situações. Ele pode demitir o empregado com justa causa, ou seja, se o empregado praticou alguma falta contra o empregador ou contra algum colega de trabalho, esse empregado ele pode ser demitido com justa causa e nessa demissão ele perde vários direitos. Sobre a demissão com justa causa, nada muda com a decisão do STF. Não importa o que o STF vá decidir, a demissão com justa causa continua igual é hoje. E existe a demissão sem justa causa. Então, hoje, o empregador, por qualquer motivo, pode chegar no empregado e demiti-lo sem justa causa. Pela lei, não precisa nem informar o motivo da demissão. O que prevê a Convenção 158? Que, no momento da demissão sem justa causa, o empregador ele é obrigado a colocar no papel os motivos pelos quais ele está demitindo. Então, o que acontece hoje na prática? Na prática, até por respeito ao empregado, o que normalmente acontece? O empregador, na hora de fazer a demissão sem justa causa, chega nesse empregado, explica que ele está sendo desligado e explica os motivos. E fala que as vendas caíram, que a demanda diminuiu, fala que aquele empregado não está produzindo a contento, ou então diz que por questões financeiras da empresa aquele desligamento tem que ser efetuado. Então o empregador ele explica para o empregado o que está acontecendo e por que ele está sendo demitido sem justa causa. Não existe uma obrigatoriedade de explicar, mas é o que acontece no dia a dia. E o que a Convenção 158 determina? Determina apenas que o empregador, na hora de fazer a dispensa sem justa causa, além de já falar o que ele fala, ele tem que colocar no papel, ou seja, ele tem que formalizar os motivos da demissão sem justa causa. Então ele tem que colocar no papel que está sendo demitido porque produziu pouco, está sendo demitido porque a empresa passa por dificuldades financeiras e assim por diante. Obviamente, essa justificativa tem que ser real. A convenção e a lei não vem para tolerar ou incentivar que o empregador falte com a verdade em relação ao empregado. Então ele fala lá a motivação real, explica para o empregado por que ele está sendo demitido. E é apenas isso que muda. É apenas essa formalidade de explicar ao funcionário, por escrito, por que está sendo feito o desligamento. Então, nada além disso. E por que isso é importante? Porque existe essa convenção e a convenção exige isso. Um dos principais motivos pelos quais a convenção da OIT prevê isso é para evitar as dispensas discriminatórias. Então a gente vai ler agora o texto da convenção para a gente mostrar exatamente o que está escrito nela, para demonstrar que não existe o fim da demissão sem justa causa, que na verdade ela visa combater as demissões discriminatórias. Então vamos ler os artigos que tratam desse assunto. Então aqui, no artigo 4º da Convenção 158, é dito o seguinte: um trabalhador não deverá ser despedido sem que exista um motivo válido de despedimento relacionado com a aptidão ou com o comportamento do trabalhador, ou baseado nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Ou seja, fica bem claro que continua sendo possível a dispensa, mesmo naqueles casos que o empregado não cometeu uma falta, ou seja, mesmo nos casos que não se trata de demissão com justa causa. Na sequência, no artigo 5º, e aqui a Convenção fala especificamente da demissão discriminatória, o que prevê o artigo 5º da Convenção? Que não constituem motivos válidos de despedimento. Aí trata, primeiro, o fato do empregado ter se filiado a um sindicato, ou seja, o empregador não pode demitir por esse motivo. Não pode
ser demitido no caso do trabalhador exercer algum mandato de representação de trabalhadores. Não pode haver demissão quando o empregado, por conta do empregado ter feito alguma denúncia ou queixa contra a empresa, ou seja, naqueles casos que a empresa pratica alguma irregularidade, o empregado denuncia, ele não pode ser dispensado por esse motivo. Também não pode ser dispensado nos casos por motivos de raça, cor, sexo, estado civil, responsabilidade familiar, gravidez, religião, opinião política, ascendência nacional ou a origem social. Não pode ser demitido também por conta de ausência no trabalho durante a licença maternidade. E na sequência, o artigo 6º trata que não pode ser dispensado por conta de ausência temporária ao trabalho por motivo de doença ou acidente. Ou seja, aquele trabalhador que está incapacitado para o trabalho não pode ser dispensado por esse motivo. E o empregador tem que aguardar que ele se restabeleça. Então, na realidade, o que a gente vê aqui? Que o grande objetivo da Convenção 158 é prevenir o quê? É inibir as dispensas discriminatórias. E é claro que a lei e todos nós somos contra a dispensa, a discriminação de pessoas no ambiente de trabalho. E basicamente é isso que a Convenção 158 prevê e estabelece. Portanto, está havendo um certo sensacionalismo, uma certa histeria, dizendo que o empregador não vai mais poder demitir sem justa causa. Não, isso não é verdade, isso é desinformação. Tá? Então, basicamente é isso. Outro ponto importante é o seguinte, que a gente vai colocar aqui na tela também, que a Convenção 158 ela foi assinada por vários países. Cerca de 35 países assinaram essa convenção. Dentre esses países, vários países desenvolvidos, vários países subdesenvolvidos, países de todos os continentes do planeta assinaram essa convenção e adotam ela há algumas décadas. O que indica que essa experiência está sendo aparentemente bem sucedida nesses países. Então, a título de exemplo, a gente pode citar alguns países desenvolvidos que adotam essa solução. Quais são eles? Austrália, Finlândia, França, Luxemburgo, Sérvia, Eslováquia, Espanha, Suécia. Todos esses países, eles adotam a Convenção 158 da OIT. Depois a gente coloca a lista aqui também no link abaixo, você pode consultar todos os países. Você vai ver também que países subdesenvolvidos adotam a Convenção 158. Ou seja, a gente não tem por que relacionar a Convenção 158 com algum subdesenvolvimento, com o fato de algum país ser subdesenvolvido na economia. É possível ainda empreender e isso não prejudica as atividades da empresa. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, coloque aqui embaixo que a gente segue procurando fazer materiais que esclareçam as questões relativas ao direito do trabalho e direito previdenciário. Um abraço e até mais.